Há diferentes tipos de pessoas seguindo a Jesus. Há variedades de pessoas com caráter, com intelecto, com entendimentos diferentes uns dos outros. Na igreja a qual nós congregamos, a Igreja de Cristo, eu não falo de uma placa de uma igreja específica, mas há vários formatos, várias doutrinas, vários ensinamentos. Mas Jesus descreve para nós, o escritor Lucas, ele deixa para nós aberto no capítulo 10, no versículo 38, onde eu vou começar, Lucas 10, 38 é a referência. Eu vejo muitas pessoas, eu analiso segundo essas palavras de Jesus e segundo, aliás, este assunto que muito é comentado sobre Marta e Maria, a forma que cada um recebe Jesus. Como que você recebe Jesus? Como que as suaves palavras, como que o evangelho soa dentro do seu coração? O que a palavra de Deus move dentro de você? O que esse ensinamento de Jesus, estes milagres, o que o amor de Jesus move dentro de você? Aqui tem duas reações. Nós vamos fazer a leitura da reação de dois tipos de pessoas. Acredito sim que há muitos outros tipos, mas o Senhor Jesus fala qual é a boa parte a se escolher, qual é o tipo de cristão, qual que é o tipo de seguidor que você deve ser para que Jesus seja exaltado, para que Jesus seja então realmente engrandecido por aquele que o busca de todo o seu coração. Diz assim o versículo 38 de Lucas 10. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua voz e a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Penso eu, em toda essa história, já preguei inúmeras vezes a respeito deste assunto, mas hoje eu queria que você direcionasse o seu coração no enredo que eu quero que você guarde. No meio de pessoas que seguem Jesus, porque aqui nós estamos notando duas pessoas, duas figuras, duas irmãs em Cristo e duas irmãs de sangue, irmãs que dividiam ali a família, dividiam a casa, dividiam os afazeres da casa, dividiam a vida, né? Elas tinham uma convivência juntas. Jesus, por sua vez, convidado por Marta, entenda, Marta que foi ela que, na verdade, ela conseguiu de alguma maneira chamar Jesus para sua casa. A Marta, ela que toma a posição, ela que é a precursora a levar Jesus para dentro da sua casa. Enquanto Marta estava em casa, enquanto Maria estava em casa, Marta convida Jesus para estar na sua casa. Entenda, eu não quero que você compreenda de forma errônea, tanto Marta quanto Maria estavam diante de Jesus. Assim como muitos que agora me acompanham e de alguma maneira essa mensagem fica salva, pode ser acompanhada em qualquer momento nas redes sociais, as pessoas podem acompanhar, sei lá quando você vai acompanhar, hoje precisamente, dia 27 de junho de 2022, hoje eu digo para você, muitas pessoas, elas atribuem o evangelho, os ensinamentos de Jesus diferente uma das outras.
E às vezes não significa que aquela pessoa que entenda de uma forma diferente, não significa que ela está num pecado ou que ela está errante. Mas existem coisas que realmente elas são heresias, são coisas que Deus não aceita, não é só uma questão doutrinária, mas é uma questão também de, às vezes, nós termos um cuidado de fazer aquilo que Jesus quer que seja feito. Quando Jesus, então, está na casa de Marta, a Marta, ao invés de dar a devida atenção para Jesus, ela vai cuidar da casa, vai limpar, organizar, não fazendo acepção à sujeira, não fazendo acepção à falta da organização da casa, mas a Marta deixa Jesus ali na sala, e deixa Jesus ali e vai fazer os afazeres, vai cuidar da casa. Já Maria, entendendo a grandeza que era estar perto de Jesus, a grandeza que era ter Jesus em sua casa, ela para tudo, ela deixa os afazeres, ela deixa a comida por fazer, ela deixa a cama para arrumar, ela deixa tudo que tem de afazeres da casa e vai se assentar. Ela senta aos pés de Jesus. Primeiro que eu reconheço sentar aos pés de Jesus, que ela está reconhecendo que ela está diante do Senhor, diante do Deus encarnado na terra. Ela se assenta aos pés, mostrando ali então a sua humildade e mostrando também que ela ali está de forma que se humilhando perante o Senhor. Se Jesus estava sentado numa cadeira, ela se assentou ali como dando também o entendimento que Jesus está acima e ela abaixo. Ela se colocou na posição. Já Marta queria Jesus em sua casa, mas do jeito dela. Ela queria continuar da prática diária dela do seu dia. Mas por que ele fala isso para você? Porque, como disse, há aqui nessa história dois tipos de crente, dois tipos de pessoas que podem andar com Jesus. E aqui são dois tipos, poderia, como disse, falar muitas outras coisas, mas aqui esse estudo me faz entender que há aquela pessoa que quer Jesus, mas ela continua vivendo uma vida errante. Eu não digo que Marta estava errada no sentido de cuidar da casa, mas aquele momento específico era momento de buscar a Jesus. Aquele momento era momento de aprender Jesus, era momento de orar, como posso trazer para os dias atuais. Por que muitas pessoas não crescem no Evangelho? Porque elas não melhoram com Jesus, porque elas não têm tempo para Cristo. Elas não têm tempo para fazer um devocional, elas não têm tempo para fazer uma oração, elas não têm tempo para fazer um jejum, porque o jejum é muito pesado. Elas não têm tempo para Jesus. Diretamente falando, não há tempo para Cristo. Jesus, ele fica sempre por último. Então, Jesus conclui, olha, a tua irmã, ela está sentada aos meus pés e esta escolheu a boa parte. Ela não está dizendo que ela é melhor do que Marta. Maria não é melhor que Marta, mas Jesus deixa, olha, você está afadigada, você está com tanta atividade, você está com tanta coisa que você não tem tempo para ir para a igreja, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar pela sua família, você não tem tempo nem sequer para cuidar da tua saúde, nem para buscar a Cristo, que diz a palavra que Cristo levou sobre si as suas enfermidades. Não há tempo para buscar a Deus, não há tempo para buscar ao Senhor, para prosperar, para sair da miséria, para sair da dificuldade financeira, pois a palavra diz em João 10:10, o diabo vem roubar, o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para vocês ter vida de abundância. Mas nós não temos tempo para Jesus. E Jesus então deixa claro para Maria e para Marta que fazer a coisa certa é estar aos pés de Jesus. A coisa certa é fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que realmente vai te fazer aproximar-se de Jesus, que te fará diferente dos demais, que te fará você grande diante de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Então, vamos pensar como cristãos que vivemos aqui. Digo como se estivesse dentro de uma igreja agora. Agora, a maior igreja do sudoeste do Paraná está aqui agora diante dessa TV, a qual Deus nos dá a permissão e a alegria de pregar a palavra de Deus. A maior igreja do sudoeste do Paraná está formada agora. Mais de 600 mil pessoas estão agora sendo alcançadas. Não sei quantas estão acompanhando, mas formamos a maior igreja. A maior igreja é formada e há muitas pessoas, há alguns que entendem de um jeito e outros que entendem de outra. Lembro quando criança minha mãe falava assim, olha, eu falo A, você entende B.
Eu falo A, você entende A, B, C, D. Tem pessoas que ela entende do jeito que ela quer. Marta queria Jesus, no entanto que quem leva Jesus para dentro da sua casa é ela. Marta chamou Jesus para fazer tomar um café, passar um momento com ela, mas ela vai cuidar dos seus afazeres e deixa Jesus sozinho na sala. E então Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E agora adentramos aos dias atuais da nossa vida. Apesar de ter pouco tempo, a nossa vida ser tão corrida para os cuidados da família, para os cuidados do evangelho, para os cuidados do ir de pregar, e diz a palavra Marcos, capítulo 16, versículo 15, quem crer e for batizado será salvo, e ir de pregar o evangelho a toda criatura, pregue, mas todos têm esse dever, não é só um pastor. Não é só alguém que está com um ministério ou, eu posso dizer, com um cargo dentro de uma igreja, mas isso para todo aquele que em Cristo deve sim pregar o evangelho do Senhor. Só que por sua vez, agora vejo que há um entendimento para nós, que nós temos que ter esse cuidado, porque se você tem sido um cristão Marta, por exemplo, vamos dizer que você seja um cristão Marta, você pode estar aqui enquadrado em uma das palavras que o escritor de Hebreus descreveu, que nós temos que ter um cuidado. Vamos comigo em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, carta aos Hebreus capítulo 12, o versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí diz com clareza: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos lá. Marta estava correndo, vamos dizer assim, essa é uma linguagem que você entende ser uma linguagem não literal, mas uma linguagem que te faz entender que ela estava fadigada, correndo para arrumar, organizar, fazer, talvez até mesmo para fazer sala para Jesus, fazer um bolo, fazer um pão, organizar um cafezinho da tarde para Jesus. Creio que ela podia sim estar organizando as coisas para Jesus, só que naquele momento Jesus ele estava pregando. E na hora da palavra, como eu estou pregando aqui agora, eu sou enviado de Jesus para fazer isso. Agora, nesse momento, você não deveria estar mexendo, trocando de página, vendo os feeds de notícias do Facebook, vendo uma piada. Você não deveria agora estar pensando em outra coisa. Se você tem esse momento oportuno, se é oportuno para você, você tinha que estar atento à voz de Deus. Porque a Marta estava querendo Jesus, mas não queria ouvir o que Jesus tinha para falar. Quantos de vocês que me acompanham agora que querem as bênçãos, querem ser salvos por Cristo, mas não querem pagar o preço de ouvir e dar atenção à sua palavra? Não querem acatar aquilo que Jesus está ensinando, ou melhor, não querem aprender com Cristo, que é o pior. Duro é quando uma pessoa sabe, mas não pratica, mas pior é quando a pessoa não quer ouvir. Quando a pessoa não quer aprender com Jesus. Olha, veja que coisa séria, quando Jesus então está na casa de Marta e Maria, você veja que há esse cuidado de Hebreus, olha, cuidado, que nós estamos rodeados de testemunhas. Quer dizer, se eu sou uma pessoa que não tenho cuidado para ter tempo para Jesus, eu vou ser uma pessoa que vai promover escândalos, que vai fazer que pessoas olhem para o evangelho com outra face, com outro rosto, com outra estampa, por causa do tipo de cristão que eu estou sendo. Se eu sou o cristão Marta, que estou tão apegado às coisas e não tenho tempo para Jesus, automaticamente, quando eu tiver a oportunidade de mostrar Jesus para as pessoas, eu não terei o conceito, não terei a habilidade, não terei a fé e não terei a prática nem a fidelidade daquilo que Jesus me ensinou a ser. Porque eu estou dando muito mais tempo a ganhar dinheiro, estou dando mais tempo a todas as coisas, nada disso é errado. Cuidar da casa, trabalhar, ganhar dinheiro, esforçar-se, limpar, organizar, tudo isso é lícito, mas a hora da palavra, ela é o momento que você vai crescer. Eu aprendi um dia com um pastor, eu estava em um culto, Igreja da Graça, estava num culto, e eu era obreiro dessa igreja, antes de me tornar um pregador do evangelho. Me lembro que quando o pastor, até hoje é assim, o pastor está pregando, os obreiros ficam em pé dentro da igreja,
e ir cuidando, se há alguém da igreja precisando, precisando de uma ajuda, de um copo de água, uma ajuda que seja para achar um livro na Bíblia. E o pastor falava, quando não tiver nenhuma atividade, que você não perceber que as pessoas da igreja estão necessitando de ajuda, fiquem atentos à palavra, alimente-se da palavra quando o pastor está pregando. Eu lembro que o pastor estava pregando e eu estava muito atento àquela mensagem, ele estava pregando o Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37. E eu me lembro que lá no fundo da igreja tinha um dos obreiros que começou a conversar alguns obreiros conversando na porta da igreja. E o pastor no microfone deu um brado bem alto, como eu vou fazer agora assim, ó. Aquele que não senta para ouvir, nunca ficará de pé para ensinar. Aqui, essa palavra não é um versículo bíblico, mas aquilo me fez abrir assim o entendimento. Eu falei, Jesus, eu tenho que estar sempre disposto a estar ouvindo a Jesus. Porque a disposição de Marta era ter Jesus, mas ela não estava disposta a ouvir a palavra. Tem gente que ela vai para a igreja, ela vai na igreja da esquina, vai na igreja no centro, vai na igreja não sei onde, ela procura Deus em todo lugar, no Facebook, YouTube, ela procura Deus em todo jeito, naquelas frases feitas, nos versículos que os irmãos mandam no WhatsApp, a pessoa quer Jesus de todo jeito, mas quando a palavra vem e bate no seu peito, aí eu não quero, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que cuidar da minha vida, por isso eu não tenho tempo para a palavra. E Marta é o típico cristão que vai estar o tempo todo com Jesus, na palavra, ouvindo, vai estar na igreja, vai estar aqui tentando ter algo, uma bênção de Deus, mas nunca estará realmente prostrado, que nunca vai se curvar diante de Jesus, que nunca vai entender a dependência de ser filho de Deus, que vai entender a dependência que nós temos na miséria da nossa carne, porque nós somos miseráveis sem Jesus. O dinheiro, o maior dinheiro desse mundo não pode comprar a nossa salvação. Não pode comprar e pagar o bem tão maior do que eu mesmo poderia pensar por mim mesmo. O bem da salvação. Só que Marta não dá atenção, por isso a Bíblia diz em Hebreus, esteja cuidando, porque há muitas testemunhas à sua volta que vão olhar o Cristo, não aquele Cristo pregado na cruz, mas vão ver o Cristo que você prega pela sua vida, pela sua conduta de cristão, pela sua maneira de viver, pela sua vivência de Jesus em sua vida. Por isso ele fala, há testemunhas. Há muitos que estarão ali somente para ver se você anda com Deus ou não, só para poder criticar o Evangelho de Cristo olhando para você. Aí ele fala, olha, cuide, porque o pecado está rodeando você de perto. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Ele está dizendo, o pecado não está longe, o pecado está perto. Quer dizer, você vai se afastando da palavra, você vai dando atenção para tantas outras coisas que você começa a notar que o pecado começa a ser mais prazeroso. O desejo de cometer um pecado, de errar, de sair do caminho. Quando falo pecado, quando falo de erro, o pecado é errar o alvo. Você tinha um objetivo, mas você caiu fazendo outra coisa. Você se pegou agindo de maneira contrária ao que você queria. Marta queria Jesus, mas não deu ouvidos à sua palavra. Não deu atenção àquilo que Jesus queria falar. Por esse motivo, nós temos que entender, o pecado está perto. Não se afaste da palavra. Não se afaste de Jesus, ouça a sua voz, porque nós temos que deixar os embaraços que me impedem de ser um cristão genuíno, verdadeiro, sincero, um cristão que torna-se um homem, uma mulher humilde, pessoas que têm Jesus no coração em todos os sentidos da palavra, nas práticas, nos pensamentos, nas atitudes, perto ou longe das pessoas, uma pessoa que anda com Deus. Aí a exortação de Hebreus continua dizendo, versículo de número 2, olhando para Jesus, que me faz entender, eu vou parar o versículo aqui, que me faz entender que eu não posso olhar para quem está pregando, não posso olhar, pastor, olha as falhas que existem, olha quantos erros existem. Jesus falou, é natural que virão erros. Isso vai acontecer, as pessoas falham, mas o que o escritor de Hebreus diz? Creio ser o apóstolo Paulo, continue olhando para Jesus.
Tire os seus olhos. Ah, mas a Marta não ora, então eu também não vou orar. A Marta não ouve a palavra e está tudo bem, tem Jesus na casa dela e está tudo certo. Eu também vou fazer como Marta. Jesus está dizendo, quer escolher a boa coisa? Quer escolher a parte boa mesmo? É ouvir Jesus. A parte boa é você ler a Bíblia e saltar os seus olhos e você falar, meu Deus, como eu nunca tinha entendido isso. E o Espírito Santo te revelar algo tão profundo, porque você conseguiu ouvir a voz de Cristo te dizendo tudo o que você devia fazer, como você deveria se portar nessa vida. Aí ele diz, olhando para Jesus, ele que é autor e consumador da fé. Sem ele nós não teríamos fé. O qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Aí ele termina, ainda não resisti até o sangue, combatendo o pecado. Resistir o sangue é estar disposto a você estar entregando o seu corpo, a sua vida, derramar sangue para permanecer no Evangelho. Isso é resistir o sangue. Ainda você não se entregou de verdade como Jesus, que mesmo sendo apedrejado por pecadores, sendo cuspido, achingalhado por pessoas que não tinham crédito nenhum, só que eles não conheciam a Cristo como você. Eles não conheciam o Pai como Jesus conhecia. Por isso ele fala, quem conhece o Pai me conhece, quem me conhece, conhece o Pai. Entenda que muitas pessoas não vão dar crédito à palavra, à pregação, aos ensinamentos como você, porque você tem sido uma irmã Maria, né? Diga-se de passagem, né? Quantas irmãs, quantos irmãos estão como Maria aos pés de Jesus, e louvado seja Deus por isso. Mas quantos estão sendo como Marta, que não dão bom testemunho, que não mostram Jesus, que não resiste os pecadores, que não resiste o pecado, que não combate contra o pecado que está e muitas vezes dentro de você. O apóstolo Pedro, ele disse na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, ele dá para nós um vislumbre de como é uma conduta cristã, como que é que um cristão ele deve agir, qual é a conduta, como nós devemos nos portar nesse mundo. Porque lembre-se, 1 de Pedro 2, versículo 11 é a leitura de agora. Lembre-se do que você está ouvindo agora. Há alguns caminhos que nós escolhemos, há alguns caminhos que escolhemos viver e andar, que são caminhos que nos levam a ser ou como Marta ou como Maria. Já dei os dois vislumbres para você. Só que se eu quero andar como Maria, como aquela mulher que tinha realmente a fé, a certeza, a convicção de que estava diante dela o Filho de Deus, que podia entregar para ela, como o próprio Cristo disse, olha, a tua irmã escolheu a boa parte, a qual ninguém vai tirar dela. Podem tirar os púlpitos, podem tentar fechar as igrejas, podem tentar impedir você de falar de Jesus, de falar a verdade, como diz, nua e crua, doa quem doer. Podem tentar calar os nossos lábios, mas o que foi colocado no seu coração, que Jesus colocou, ninguém vai tirar. Olha o que fala o Pedro, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, desejos que você não consegue frear da carne, que combatem contra a tua alma. Você sabe o que mata a alma? Deixa eu explicar para você. A nossa alma é nosso intelecto. A nossa mente pensante é o nosso intelecto. Tá? Aliás, a nossa alma, a nossa mente pensante é o nosso intelecto, a nossa mente pensante é a nossa alma. Pastor, eu vou falar para o senhor que tem dias que eu tomo remédio para dormir.
Eu tomo Rivotril, pastor, eu tomo remédio tarja preta para dormir porque eu não tenho paz mais na minha vida. A minha alma está perturbada, eu não consigo ser feliz com mais nada. Se eu tenho tá ruim, se eu não tenho tá pior. Pastor, nada me faz feliz, a minha alma está perturbada. Sabe o que faz a tua alma estar perturbada? É o pecado. Porque diz a palavra, nós estamos lendo, olha, você precisa se entender que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nessa terra. Quer dizer, nós estamos de passagem. Por isso nós temos que entender que a nossa alma tem que estar purificada, tem que estar limpa das consciências pecaminosas, porque senão nós vamos morrendo aos poucos. Às vezes um crente como Marta está perdido nos seus afazeres e esqueceu-se de Jesus. Esqueceu totalmente do pregar o evangelho a toda criatura. Esqueceu da conduta de andar com Deus como deve ser, como agir, como falar. Versículo de número 12: tendo o vosso viver, a vossa maneira de viver, honesto entre os gentios. Para a gente poder entender, gentios são as pessoas, até o dia de hoje, que não conhecem a Cristo, que não vê Jesus como você vê como Senhor, que não é a imagem, não é a escultura que é o seu Deus, mas o Cristo, o Filho de Deus, que nasceu, veio como homem, morreu e ressurreto está à direita de Deus Pai. Esse é o Cristo que cremos, mas muitos ainda não compreendem dessa forma. Os gentios vão olhar para a nossa vivência de honestidade, de vida correta, digna. Mas ele diz, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Quer dizer, então aqueles que estão perdidos vão ver em mim a palavra que foi colocada no meu coração quando eu ouvi a voz de Deus, me assentei aos pés de Jesus. Eu agora não escandalizo mais as pessoas que estão perto de mim, agora retendo a boa palavra. Aqueles que falam mal do evangelho, que são contra os cristãos, que são contra Jesus, que negam a eficácia da palavra de Deus, verão da maneira que você trata a palavra, verão que você realmente mostra que você observa a verdade, que você vive a verdade do evangelho. Estes que falam mal, esses que falam mal acerca daquilo que vivemos por Cristo, verá em você uma mudança, verá em você a face de Cristo na sua vida, da maneira de viver. Aí ele termina no 13, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana. Quer dizer, se sujeite às pessoas. Tá o crente que vive xingando o vizinho, xingando, o cachorro escapou, fez cocô aqui na porta da minha casa, sai o crente xingando todo mundo. Você fica bravo por causa, porque o vizinho liga o som alto, é ruim, é difícil, mas vamos orar a Deus, eu não vou arrumar briga com ninguém, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, eu não vou ficar arrumando rixa com ninguém, não convém ao servo de Deus contender. Mas você quer brigar com todo mundo? Você quer xingar todo mundo? Você quer arrumar treta com cachorro, com papagaio? Peraí, mas está dizendo a Bíblia aqui, sujeite-se. Por quê? Ele fala, sujeita a ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei. Alguém que lidere o governo, como superior aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Olha, esteja debaixo, tem alguém que está liderando você, ainda que não tenha a fé que você tenha, seja um servo para mostrar a Cristo, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos. Nós fechamos a boca da ignorância quando fazemos o bem, não quando fazemos o mal. Os que praticam a maldade verão o bem que nós praticamos. Por isso a Bíblia fala, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Quer dizer, há algumas pessoas que usam da liberdade de Cristo para fazer o que quiser, para esconder as suas malícias, para fazer coisas às escondidas. Mas nós somos servos de Deus. Aí ele diz, honrai a todos, amai a união, a fraternidade, temei, respeitai a Deus e honra ao rei. Quer dizer, honre as pessoas, mas nunca se esqueça que você faz isso por amor a Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. O que Jesus está tentando, de modo que nosso coração abrigue essa fé, Ele está tentando nos moldar,
tentando colocar em nós o entendimento de que a pessoa que dá cuidados ao ouvir a voz de Jesus vai ser uma pessoa que vai ter uma conduta santa, que vai levar as pessoas a reconhecer o Cristo que você crê. Agora, a Marta é aquela pessoa que escandaliza todo mundo, que vive da zombaria, que xinga, que diz que tem Deus, mas vive uma vida totalmente fora daquilo que se diz o Senhor Jesus. Então, espero em meu coração que você tenha compreendido, que você escolha a boa parte, ouvir mais Jesus, ir mais para a igreja, aprender mais da palavra, orar mais, ler mais a Bíblia, levar o Evangelho, chamar, convidar as pessoas para ir para a igreja, para aprender da palavra, levar a boa palavra, viver de uma maneira que você possa mostrar que você age também como agiu Maria aos pés de Jesus Cristo. Se coloque aos pés de Cristo e será uma bênção para a sua vida. Isso vai motivar muitas pessoas à sua volta e principalmente vai abrir os céus para você, para que no dia da visitação, no dia que Jesus voltar, o céu esteja aberto para você acessar o trono da graça de Deus, tá bom?